Cheguei em casa muito mal. E minha pressão estava 19 por 12. Muito mal. Tomei remédio. Estou aqui pela misericórdia de Deus sem microfone. Possível de exemplo. Balaão era o profeta. Balaão, ele tinha esse ofício de receber de Deus e dar para o povo. Então o povo sai do Egito, 2 milhões de pessoas. Imagine 2 milhões de pessoas, né, peregrinando no Egito para ir em busca da Canaã. O processo da promessa. E havia aqui um rei chamado Balaque. Quando soube que o povo estava vindo, eles estão devorando tudo, eles estão destruindo tudo. E existe uma promessa, havia uma promessa que esse povo herdaria Canaã. O que Balaque fez? Balaque foi lá atrás de Balaão, que era um profeta, e disse assim: ó, eu vou te encher de ouro, eu vou te dar honra, eu vou pagar bem caro para você ir lá e amaldiçoar o povo. Vai e amaldiçoa o povo. Diga para esse povo que se eles vierem contra nós, eles vão perder. E Balaão, como tinha esse caráter corrompido, né, o caráter de estar vivendo bem, aquela coisa, gente, de não saber viver quanto ganha, que é um dos primeiros princípios, a primeira lição que eu aprendo aqui, que o homem de Deus e a mulher de Deus tem que saber viver quanto ganha. Isso é sinal de espiritualidade. Se você ganha 1.000, você não pode gastar mais que 900, porque 100 é do Senhor. Isso é um princípio espiritual. Ah, mas Deus me colocou como cabeça. Colocou como cabeça, sim. Mas enquanto você não é cabeça, você tem que saber viver quanto você ganha. Isso é um princípio de espiritualidade. Esse princípio é um dos grandes segredos da nossa igreja, do nosso sucesso. A nuvem anda, a gente anda. A nuvem para, a gente para. E Balaão era esse cara que tinha essa ambição. Às vezes não dá para comprar um morango, tem que chupar limão. Não é assim? Você vai no mercado, aquela fruta que você gosta pisca para você, e você fala: agora eu não posso. Isso é pecado. Pecado é você fazer além da. É carro mil, é carro mil. É morar na periferia, é periferia. É andar de ônibus, é andar de ônibus, gente. Aí vem essa teologia aí, né, maligna, que ensina que porque você é filho de Deus, tem que ter o melhor. Tem que ter o melhor, isso não é mentira, mas dentro do processo de Deus. Quer dizer, o rei foi lá pagar para o profeta amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, puxa, falou: eu vou. Aí Deus aparece para ele: não vai. Vai vir uns homens te chamar aí: não vai. Aí esses príncipes vieram com mais quantia e disseram assim: olha, você tem que obedecer ao rei. Ele pegou uma jumenta e foi cumprir aquilo. O que aconteceu? No meio do caminho, o anjo do Senhor. Anjo do Senhor na Bíblia é uma teofania de Cristo. Quando a Bíblia fala anjo, é um anjo comum, ou um arcanjo, ou um anjo especial. Mas quando se diz anjo do Senhor, toda vez é uma teofania de Jesus, uma teofania de Cristo. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu para Balaão. Só que Balaão não viu, porque ele estava corrompido, frustrado, não conseguia o emprego dos sonhos, o dinheiro dos sonhos. E aqui é outra verdade: às vezes nós ficamos tão frustrados que nós não ouvimos Deus falar. E a mula viu o anjo, e a mula travou. E Balaão começou, se fosse hoje, né, com o direito de sair mais sair, descer preso, desceu a lenha na mula. Uma vez a mula não saía, a mula começou a afastar, porque o anjo do Senhor. E quando Deus aparece na nossa vida, a gente tem que temer, né, gente? Amém? Temer. Quer dizer, Deus está falando através da circunstância, dando errado, dando errado, dando errado, dando errado, dando errado, dando errado, não dá certo, dá certo, dá certo. Tem que rever conceito. Muitas vezes a mula, não vai dizer a mula da minha esposa, do meu esposo, a mula do meu patrão, né? Uma vez eu pregando isso, o cara falou isso: ainda bem que tem uma mula em casa que de vez em quando Deus usa. A mula travou. Até então
por causa daquilo que foi oferecido para ele. Se você ler o contexto, foi coisa grande. Um rei pegou uma comitiva com vários bois, com ouro, com dinheiro, e falou: vai lá e fala para o povo que se eles vierem contra nós, eles vão ser amaldiçoados. Só que Balaão conhecia Deus. Balaão sabia que Deus tinha uma promessa para o povo dele. E a mula travou, gente. Eu tenho uma ideia que se a mula está travada, se está dando errado, vai buscar Deus, vai sondar o seu coração, deixa de orgulho, né? Vai à casa do oleiro, não é? Está dando errado, não está certo. Tem algo errado. Ou quando a coisa está errada, tem duas coisas: ou você está em pecado, ou Deus está te provando, não é? A Bíblia diz que Deus não prova além da nossa força. Deus não é Deus de recursos que não viram, mas viram. Isso aqui é um texto isolado, não podemos usar isso como doutrina, porque foi algo atípico. O que eu entendo aqui é isso, que muitas vezes as circunstâncias são tão gritantes que a gente não enxerga. A mula falou: você está me batendo, eu sempre te servi desde pequeno, eu te sirvo, carrego você está me batendo, você não está vendo que tem um anjo com uma espada na mão aí na frente? Aí Balaão bateu nela de novo. Foi então que o Senhor apareceu e ele viu, né? Ele temeu, ele temeu, ele viu, temeu ao Senhor. E o anjo falou: por que você está fazendo isso? Eu não falei para você não ir? Aí o que aconteceu? Ele voltou e abençoou o povo 3 vezes. Amém? Assim, o princípio aqui é esse. Nós temos uma tendência mística, gostamos dessa questão alegórica da Bíblia, né? Nós gostamos, mas o princípio é esse: cuidado com as circunstâncias. Lembra, seu irmão? Cuidado com as circunstâncias. Diga assim: quando, quer ver? Olha aqui para mim, todo mundo. Diga assim: quando eu não consigo ver Deus, e quando eu não consigo entender a voz de Deus, a maneira mais simples de Deus se comunicar através de uma circunstância. Sabia disso, gente? Que Deus quer falar conosco cara a cara. Amém? É o Deus da comunicação. Muitas vezes estamos tão cegos. A cegueira, a obstinação, o desejo pelo sucesso, nós estamos cegos, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Aí Deus trava. Deus coloca a mão e fala: não vai passar. E aquilo faz com que nós enxerguemos. Alguns da psicoteologia, eles dizem que crises benignas, que essa crise, esse sofrimento que é permitido por Deus, nos traz uma crise benigna para que possamos entender o que Deus quer, ou Deus tratar o nosso caráter. Paulo vai dizer isso. Paulo fala: se miserável que sou, que faço que eu quero, e quero muito fácil, que me livrar dessa lei, porque quando estou fraco é que sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque a graça me basta. Amém, amados? Então Paulo entendeu isso claramente, né? E às vezes a nossa imaturidade espiritual não nos deixa. Balaão simboliza a voz de Deus. Profeta é Deus apontando o caminho. Apesar que o nome dele é um nome pejorativo, devorador. Era um cara ganancioso, era um profeta ganancioso, gostava de viver bem, gostava de ter um padrão de vida alto, então ele se corrompia fácil. O Balaque veio aqui e ofereceu dinheiro para ele profetizar contra o povo de Deus, mas ele conhecia Deus. Falou: olha, esse povo é abençoado. Lá no Monte Ebal e no Monte Gerizim, Deus liberou as bênçãos de Deuteronômio 28, e 29. Ele sabia que havia uma promessa de Deus para Moisés, para Abraão, para Abraão, Isaac, Jacó, José. Havia uma predestinação de sucesso para o povo. Não adianta. Aí, gente, Balaão abençoou o povo 3 vezes. Balaque fica doido. Eu falei para você amaldiçoar. Aí ele vai falar assim: mas eu vou amaldiçoar quem é abençoado, eu não posso. Aí nós temos lá em Êxodo, eu vou ver com vocês aqui. Vamos lá em Números, abra lá no 22. A partir do 22 de Números, que vai ter a história de Balaão. E tem um texto que a gente gosta de falar muito como crente. Os chavões aí da igreja. A igreja tem alguns chavões, Tem um chavão aqui
aqui, eu acho que é bom a gente saber que foi Balaão que falou. Lá no 23, no 22 vai mostrar. Balaão propõe, Balaque propõe a Balaão amaldiçoar Israel, aí tem a narrativa disso. E lá no 23, depois que o jumento empaca, que o anjo do Senhor aparece, aí a Balaão 7, então Balaão 23, então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara 7 novilhos e 7 carneiros. Aí o Balaão falou assim: vamos fazer um altar para Deus, para ver o que Deus fala. O que Deus vai falar? Aí tem essa narrativa, lá no 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. E Deus faz isso, gente. Às vezes Deus usa o patrão, Deus usa o ímpio, Deus usa lá o advogado, o juiz. Deus tem o controle de tudo, de todas as coisas, amém? O advogado, o juiz, o credor, o cliente, está tudo na mão de Deus. E às vezes Deus usa aquela situação para nos abençoar, nos testar aqui. Então o Senhor começou a fazer o jogo do Balaque. E começou a usar Balaão. Então o Senhor pôs a palavra na boca do Balaão e disse: torna para Balaque e falará assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas, o povo pagão, idólatra. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque, me fez vir Arã, o rei de Moab, dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó e vem de Israel. Olha o olho. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só e não serás reputado das nações. Meu irmão, o que Deus prometeu para você vai se cumprir, amém, amém? Nós temos vivido 6 meses de promessa, tem que gravar, tá no site, só lembrar. Você sabe qual é o nosso inimigo? Tempo, a paciência, a longanimidade, saber esperar no Senhor, amém? O Senhor transforma a maldição em bênção, meu irmão. Onde abundou o pecado, superabundou. O que Deus falou é decreto, amém? Querido, que Balaão, o profeta aqui, você vai ver o que ele vai fazer. Ele queria servir os 2 reinos. Ele queria as bênçãos de Balaque. Se corrompeu por isso, mas também não queria desagradar a Deus. Não pode. Até quando vamos cochear entre 2 caminhos? Não é assim diz a palavra? Não pode. Fica cocheando entre 2 caminhos. Balaão ensina isso. Balaão é esse profeta, esse crente que ficava com o pé grande para no mundo. Pé grande para no mundo. Não vou falar crente Raimundo que já está, né? Está gasto. Vou inventar outro aí. Mas o Balaão é esse cara que ouve a voz de Deus, mas também abre o coração nas coisas do mundo. Que ouve a voz de Deus, mas lembra do Egito. Balaão é esse tipo de crente. E Balaão falou: como eu vou amaldiçoar o que Deus abençoou? Aí lá no verso 19, vocês citam e ouvem isso, foi Balaão que falou: Deus não é homem para mim, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Isso é para você, leva essa aí. Para não devorar. O Senhor está falando: eu falei, eu vou mentir para você. Aí você fica assim: puxa, o que não acontece? Aí tem os caminhos. Eu posso chegar na semana que vem aqui, preparar um sermão, como antecipar as bênçãos de Deus. Diz, prega isso. Como podemos invocar as bênçãos futuras? Como adiantar o processo? Como o Senhor pode abreviar os nossos dias? Tem um sermão muito bom sobre isso. Como podemos antecipar as bênçãos de Deus na nossa vida? Tem um caminho também. Porque aqui o decreto era diretivo. O que Deus falou era lei, né? Era olho por olho, dentro por dentro. Aqui o Velho Testamento é decreto diretivo, determinação. Novo Testamento já é de decreto permissivo de Deus. Então, a permissão de Deus abre parênteses. Como um bom advogado vai procurar brecha na lei, dentro da ética de Moisés, da ética de Jesus, da ética de Paulo, nós vamos ver situações que você pode chegar para Deus e falar. Mas não é o caso aqui. Aqui o decreto era esse. Era bênção, e Abraão
nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Fale para o senhor Montante. Viu? Viu? Que Deus é mentiu? Deus está falando para você, eu não prometi, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Eis que para abençoar, recebi ordem. Olha, ele tinha convicção. Eis que para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Então, olha a situação. Olha que a petulância desse camarada, gente. Deus falou, abençoa o povo que eu abençoei. Agora você vai amaldiçoar. Aí que entra o pecado, né? Olha o 24. Vendo Balaão, 24, vendo Balaão que bem pareceu aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi essa vez como antes ao encontro de Amoros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão todo-poderoso e prostra-se, porém os olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como vales que se entende, como jardins beira dos rios. Ele começa a fazer um poema, uma doxologia, começa a manifestar a glória de Deus através de expressões. Só que o Balaque, simboliza Satanás, ficava tentando, poxa, profetiza contra o povo. Aí, como Balaão conhecia o princípio de Deus, Deus odeia a idolatria, o jugo desigual e a opressão ao pobre. Deus odeia a opressão ao pobre, ao jugo desigual e a idolatria. Não vai esquecer? Balaão, vamos ver para o rei. Balaão. Você quer que Deus amaldiçoe esse povo? Faça eles se prostituírem, faça eles adorarem outros deuses e faça eles oprimir o órfão. Deus odeia eles. Terrível. O profeta ensinou o segredo da derrota. Esse foi o caminho que Balaão tomou. Por isso que Pedro vai falar. Por isso que Apocalipse João vai falar. Como Balaão ensinou a doutrina para que levasse o povo a se prostituir e idolatria. Isso aconteceu, gente. Balaque foi lá, se disfarçou, fingiu de amiguinhos, de bom amigo com o rei, com o povo de Deus, se infiltrou. Começaram a casar com as mulheres moabitas, começaram a ter relações com as mulheres moabitas, e para isso começaram a adorar outros deuses. A Bíblia diz que a mão do Senhor se acendeu contra Israel. E Moisés ficou irado. Para nós ganharmos tempo aqui, Moisés mandou matar todo mundo que coabitou com as moabitas, escrito aí, para você ver. E Moisés mata Balaão também, porque ele foi o culpado disso. Triste, né? Um homem que conhecia Deus, que era um profeta de Deus, que tinha credencial de profeta, mas se curvava aos encantamentos do mundo, a boa vida, se corrompeu e levou quase, a Bíblia diz que morreram 26 mil homens, 26 mil homens, quando a Bíblia diz homens fora as mulheres, eu calculo umas 50 mil pessoas foram mortos porque se idolatraram, se prostituíram e não fizeram a vontade do Senhor. Então esse é um perigo hoje. Eu anotei aqui algumas frases, eu quero concluir, né, que eu anotei. Primeiro, o caminho de Balaão, 2 Pedro 2,15, né? Os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E por causa disso o rei pagou. Olha lá. O caminho de Balaão foi o caminho da corrupção. Ele estava pronto a usar o dom de Deus para obter lucro. Balaão procurou mudar o plano de Deus para obter lucro somente. Quantos têm vendido o dom, o ministério de Deus por pecado, dinheiro, posição ou cargo? Este foi o caminho de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Judas 11.
O texto fala: ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. O erro de Balaão foi de cair em corrupção e se tornar um ensinador do mau caminho, como se fosse verdadeiro, um falso mestre do ensino verdadeiro. Esse foi o erro de Balaão. E para a gente terminar aqui, a doutrina de Balaão consiste no ensino do erro. Balaão levou o povo a se unir com os moabitas. O povo de Israel misturou-se, coisa que Deus não permitia. Isso está em Levíticos 20 e 26. E por isso caiu em idolatria e adultério. A igreja de Pérgamo, em Apocalipse, tinha o mesmo problema. Havia os que ensinavam essa doutrina. A doutrina de Balaão consistia basicamente em comer coisas sacrificadas aos ídolos, portanto participar desses cultos e praticar a prostituição. Para as igrejas primitivas, como a de Pérgamo e Coríntios, afastar-se da idolatria era afastar-se de modo da vida social da época, uma vez que a sociedade vivia em torno da idolatria e havia muitas festas dos tempos pagãos. Isso fazia parte do entretenimento popular. Devemos lembrar que 1 Coríntios 20, 10, 20 nos ensina que por trás da idolatria está o culto aos demônios. Nestas festas, cultos, havia muita comida, bebida e por fim o adultério. No tempo de Paulo havia em Corinto 1000 prostitutas sagradas. Por causa da doutrina de Balaão, a imoralidade entrou na igreja de Pérgamo. Aí agora ele termina assim: será que hoje isso existe nas festas mundanas? A música dos ídolos populares, muita comida nas festas, muita bebida alcoólica e jovens se insinuando sexualmente uns aos outros? A doutrina de Balaão ensina que não há nenhum problema em você participar e se misturar com isso. São usados versículos como Mateus 5,14 para ensinar que você pode se misturar e andar em lugares das trevas para ser luz. Todavia, esquece do texto de 2 Coríntios 6, 14 e 18 que nos ensina sobre o jugo desigual. Como cristãos verdadeiros, devemos viver em meio a essa sociedade e sermos luz, mas nunca nos tornarmos parte das trevas. Amém? Concordam com isso? Então hoje, eu quero fechar assim. Cuidado com ensinamentos. Cuidado com direcionamentos assim, frouxos. Né? Eu falo com o meu rebanho, eu falo isso hoje no nome de muitas pessoas aqui. Não receberam, olha o que eu estou falando. Isso que eu estou falando é profético. Eu falo com autoridade mesmo. Muitas pessoas aqui não estão ainda com a totalidade da bênção por andar em caminhos que Deus nos ensinou. Estão ainda em jugo desigual, estão ainda por caminhos. A bênção sua está parada no mundo espiritual. Está parada. Deus já abençoou. Ela não sabia disso. O que Deus falou, não volta atrás. Ele não é homem para mentir. Ainda a bênção não veio na sua vida por isso. Por isso que nessa noite, quarta, noite simples, que Deus te trouxe aqui. Fosse um culto domingo, a igreja cheia, avivada, oração, unção, mas hoje, culto de ensino, Deus está falando. Direita os seus caminhos, vede prudentemente como andares, não como necios. Amém. Vamos lá, Efésios. Não está nem no meu sermão, mas eu lembrei aqui, parece que alguém falou no meu ouvido. Abra lá em Efésios capítulo 5. Acho que é a palavra profética da noite. Efésios capítulo 5. Aqui. Amém? 5, 14 até o 17. Talvez a palavra profética para alguém aqui. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vende prudentemente como andares, não como necios, e sim como sábios, remine o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, se você tem andado nos caminhos da doutrina de Balaão, dizendo: isso não é errado, isso pode, isso não pode, nada a ver, não é? Por causa da satisfação pessoal, tira isso da sua vida, veja prudentemente, desperta. O Senhor está falando, é uma segunda chance, desperta, acorda, direita, levanta-te, e Cristo vai te dirigir, vai te iluminar. Portanto, veja prudentemente como andares, não como necios, assim como sábio. Remine o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Fujamos da doutrina de Balaão, a doutrina do jugo fácil, a doutrina do profeta que se corrompe, a doutrina do profeta alugado, profeta que faz aquilo que é conveniente. Não podemos negociar
as verdades do reino. Amém? Verdade é verdade, não se negocia. Verdade é verdade. O príncipe deste mundo está julgado, eu não tenho parte com ele. Temos que levantar a voz profética, muitas vezes sermos radicais. Né? Não vou nessa festa, não vou sair com essa pessoa, não vou andar nesse caminho. Não tem problema que seu parente vai ficar chateado com você, porque você não foi, mas prefira agradar a Deus do que os homens. Amanhã você vai ter autoridade, pode ter certeza que amanhã você vai ter autoridade para poder pregar para ele, para poder ensinar, mas seja firme, amém? Porque às vezes Deus nos prova, como provou Balaão, Deus nos prova. Vamos ver qual a atitude dele. Deus permite algumas coisas como acontecer. Balaão, esse personagem anônimo da Bíblia, nos traz muito ensino, como os outros que nós já estudamos, né? Caleb, Josias, quem mais? Se nós estamos aprendendo sobre esses personagens anônimos da Bíblia, né? Jabes, semana passada Jabes, e hoje Balaão. Balaão simboliza o crente, que sabe o que é certo, mas não faz. Por causa da conveniência e do bem-estar social, ele vende a primogenitura, como Esaú. Então, vigie isso, amém? É melhor, se ensina ou não. O pastor disse a procedência maligna, não é? Se ensina ou não. Fala não. Muitas vezes um não sincero, Deus aprova do que um sim, vamos ver. Eu falo isso porque eu já me prejudiquei muito por ser cortado, ser bonzinho, não querendo, e eu perdi, só perdi. Hoje você fala, não dá, não vou. Sabe quando eu parei, tinha 4 horas em casa? O cara chega em casa 4 horas, vem visitar vocês. E às vezes para me agradar, por exemplo, eu falo assim, vocês têm 2 opções. Ou ir comigo para a igreja, a geladeira está cheia, eu fico aí. Falo, sou bem radical. Marca evento com criança domingo 6 horas da tarde. Eu particularmente, eu só ganhei. Isso que não sirva de puxa vida. É minha experiência empírica. Experiência empírica não pode ser ensinada como doutrina, como muitos pregadores fazem. Não é? Aconteceu comigo, vai acontecer com você um exemplo. A mim mesmo, o seu pode ser. O happy hour depois do trabalho, não é? A piadinha maliciosa, o que mais? Eu estou dando exemplos assim banais, simples do nosso senso comum, do nosso dia a dia. Exemplo. Mas pode ser algo mais do que um relacionamento, um namoro, um noivado. E algo mais, um pacto de sangue, uma sociedade, algo assim mais radical. Às vezes Deus permite para provar a nossa vida. E a mensagem dessa noite é essa: cuidado com a doutrina de Balaão, que levou o povo a pecar, a se prostituir por causa do lucro fácil. Beleza? Amém? Vamos embora para casa? Com essa palavra no coração. Então seja simples como uma pomba, rente como uma serpente, não é? Que de bobo você ainda tenha a cara e o jeito de andar, porque se crente fosse bobo não era crente, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos guiar e nos orientar, não é? Então seja educado, nunca critique a religião de ninguém, seja sensato em tudo, educado, boa aparência, sempre dando testemunho. É isso aí, esse é o plano do crente. É ser Jesus na terra. Se Jesus estivesse na terra, como ele agiria? Isso é ser Jesus. Jesus, ser crente, ser Jesus. Então, cuidado com a doutrina do Balaão, usar muitas vezes a afrouxarmos as nossas convicções e dos nossos ensinos. Tá bom? Isso atrasa a bênção. Muitas vezes isso atrasa a bênção. Tá? Muito obrigado, boa noite. Deus abençoe a todos que estão conosco, nossas visitas. Sexta-feira tem a nossa conversação. Domingo de manhã nós estamos aqui no grupo de crianças avivadas. E à noite nós temos a consagração da semana. Mesmo jeito, não mudamos nada. Né? Puxa, a igreja está uma não mudou nada. Continua pregando, falando, andando do mesmo jeito. Glória a Deus que tem trazido você para ouvir essas palavras. Tá bom, gente? Orem por mim. Esses dias muito trabalho, de muita determinação, de muita responsabilidade, não é? Então, olha, nós, para a igreja, para que não venhamos nos curvar, né? A atenção fácil. Venhamos manter aí a nossa qualidade doutrinária. Cristo é o Senhor, nós somos servos. Bom, Senhor, leva o teu povo em paz, leva o teu povo em paz, dá uma boa noite de sono, que essa reflexão que fizemos nessa noite possa trazer algum tipo de mudança, de maturidade, de crescimento, de direção, de consolo, para que as decisões que os teus filhos tenham que tomar sejam tomadas
Ó Pai, mesmo que venhamos para um momento sofrer, perder, mas quando obedecemos ao Senhor, futuramente isso nos traz bênçãos infinitas, Senhor. Nos livra da doutrina de Balaão, do profeta Logaro, do profeta da conveniência, do profeta Senhor, que trocou a bênção do Senhor por causa das riquezas deste mundo. Muito obrigado por cada um que o Senhor mandou aqui, enviou. Obrigado, Senhor, por tua palavra, todos aqueles que nos acompanharam pela internet, que vão estar vendo esse culto amanhã pelas redes sociais, que o Senhor possa estar confirmando tudo isso, com as bênçãos dos céus, com as bênçãos para as nossas casas e famílias, para os nossos filhos. Muito obrigado, dá-nos uma boa noite de sono, uma quinta-feira abençoada, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faz vencer sobre ti a tua luz, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Amém? Boa noite, com Deus.